Agora, palavra que nos inspira nesse tempo de oração, nesse tempo de meditação, nós queremos também que é um momento que o Senhor quer edificar algo novo em nossas vidas. Então, damos as boas-vindas a cada uma que nos visita também nessa noite, que a presença do Espírito Santo seja sobre o seu lar, seja sobre a sua casa. Nossa irmã Arituza está conosco, irmã Arituza venceu a Covid, pastor Israel Arituza, ela ficou internada, entubada, se não me engano, 10 dias, né, Ari? E o Senhor a trouxe de volta à vida, eu creio nisso, eu creio, o milagre do Senhor se estabeleceu também sobre a vida da Ari, e hoje ela está aqui com a gente, louvado seja Deus por sua vida, viu, minha querida? E daqui a pouco, eu creio, nós estaremos todos juntos, devidamente vacinados, adorando e celebrando ao Rei da nossa salvação. Amém? Pastor, quero orar por sua vida e quero deixar a palavra contigo nesse momento. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão. Obrigado porque se não fosse pelo teu sangue, Jesus, qual seria a probabilidade da gente se encontrar nesta vida? Então, eu quero te agradecer por tudo que o Israel representa na minha vida, na minha família, no nosso lar, na igreja metodista. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer por intermédio do teu servo. E sei que o Senhor realizará coisas extraordinárias, assim como eu creio que o Senhor já tem feito, tem usado a vida dele. E irá usar também nesta noite para edificar a tua igreja. Então, Pai, por mais que ele tenha preparado, tenha total liberdade, Espírito Santo, para ministrar por intermédio da vida do teu filho, a nós, tua igreja que se reúne em oração nesta noite. Queremos ser edificados. Casa do Senhor, para a glória do teu nome, é que nós oramos, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está contigo, meu irmão Israel. Libera o microfone. E... Amém. Estão me ouvindo aí bem? Fica à vontade, estou te ouvindo muito bem. Legal, legal. Gente, graça e paz, boa noite. Eu quero agradecer ao pastor Júnior pelo privilégio de poder estar com você, agradecer ao pastor Felipe, ao Stanley, agradecer, acima de tudo, a Deus, que embora a gente esteja tão distante, né, mas somos um em Jesus Cristo e o Espírito Santo nos une, nos faz um. E eu fiquei muito feliz de saber da irmã Arituza, que Deus continue te abençoando, irmã Arituza. Que bom saber e ver que Deus é bom através da sua vida. Amém? Gente, que privilégio estar aqui. É um tempo bem atípico, onde a gente está sendo igreja de um outro jeito, de uma outra forma, de uma forma virtual. Eu costumo dizer aqui na Praia Grande que virtual não é o oposto de real, né? Virtual é real, independente a gente não esteja presencialmente unidos, mas nós estamos virtualmente unidos, não só pelas redes sociais, pelas ferramentas que a gente tem, mas também pelo sangue, como o pastor Júnior disse na oração, que nos une, que é o sangue de Cristo que nos faz irmãos. Amém? Raízes e ramos de uma mesma videira. Muito bom estar aqui. Sem perca de tempo, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. E Deus colocou algo muito forte no meu coração nesse dia, para esse dia, a partir desse texto. Nós vamos falar pontualmente nele, Efésios 1, a partir do verso 17, e nós vamos aí até o verso 23, alguns versículos apenas. E diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai, nós queremos orar mais uma vez. Eu quero orar agora pela tua igreja. Eu recebi uma oração abençoadora do Júnior e eu quero também, mais uma vez, interceder pela tua igreja. Que o seu Espírito, Pai, toque o nosso espírito através dessa palavra. Pai, sabemos que a sua palavra por si só é poderosa e causa os seus efeitos. E é uma espada penetrante. Mas pedimos, ó Deus, que o que for liberado aqui, Senhor, não fale somente ao coração dos seus filhos, mas fale ao Espírito, ó Deus. Para que no Espírito essa palavra frutifique. Para que pelo Espírito essa palavra, Senhor Deus, nos transforme. Em nome de Jesus. Agradecemos por essa igreja vitoriosa. Agradecemos, Pai, pelo corpo pastoral dessa igreja, pelas famílias sacerdotais dessa igreja. Te louvamos por esse tempo. Fala conosco, Pai. Se necessário, usa a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero dizer algo para você. Eu nem vejo essa reflexão que eu vou trazer como uma pregação, porque vocês têm bons pastores aí que pregam muito bem, e temos o pastor Júnior que tem uma boa palavra, e recentemente estava ouvindo a palavra dele, falou muito ao meu coração sobre os fatos celestiais e os fatos terrenos, palavra que ele pregou na igreja. Vocês têm o pastor Felipe também, que prega muito bem. Então, essa noite eu não vim pregar. Também não vim trazer uma palavra para sua necessidade. Mas eu sinto no meu espírito que a palavra que eu vou estar compartilhando com vocês aqui é para tirar vocês da necessidade, de toda a necessidade que vocês estão vivendo. E por que eu estou falando isso? Porque o próprio texto nos diz que Jesus Cristo é a plenitude que enche tudo e todas as coisas. E que a palavra do Senhor Jesus possa preencher nossas vidas, todas as lacunas do nosso ser, todas as ausências da nossa necessidade possam ser preenchidas por Cristo nessa noite. E a minha expectativa é que o Espírito Santo gere algo novo, como o pastor Júnior falou, nos nossos corações essa noite. Então, sem delongas, eu quero ser bem pontual aqui. Eu quero explicar um pouco essa questão do texto que nós lemos, e depois eu quero usar uma tipologia de uma figura bíblica para que a gente possa entender um pouquinho o que Paulo está falando aqui. Nós lemos aqui, então, que Paulo está intercedendo pela igreja de Éfeso. Então, Paulo, na intercessão dele pela igreja de Éfeso, ele pede para que Deus conceda algo para a igreja. E é aquilo que eu tenho pedido para a minha igreja, e tenho pedido para todas as igrejas metodistas nesse tempo. Paulo pediu aqui, na carta, ele escreve o que ele pede em oração. E ele pede em oração o quê? Que Deus conceda o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Haja visto que sabedoria a gente até sabe o que é, mas eu quero trabalhar um pouquinho essa questão da revelação. Paulo pede para que a igreja, em tudo que ela está vivendo nesse contexto, receba espírito de sabedoria da parte de Deus e espírito de revelação da parte de Deus. Muitas vezes a gente se confunde com essa questão da revelação. A gente acha que revelação é quando alguém se levanta e fala em línguas e traz uma mensagem do futuro que vai acontecer com a gente, né? Ou no monte, ou numa vigília, ou na igreja. Eu não tenho nada contra isso, também não estou pregando contra isso. Mas essa revelação que Paulo fala é por meio do Filho, é por meio de Jesus.
Se você pegar Hebreus capítulo 1, verso 1, você vai ver que outrora Deus, tendo falado pelos profetas, hoje, nos últimos dias, ele fala pelo Filho. Deus está falando através do Filho dele, Jesus Cristo. E como que Deus fala? Deus fala em nós, o nosso espírito, na nossa consciência, no nosso coração. Independente da forma como você quer expressar que Deus fala, Deus está falando. Deus não está em silêncio. Houve um tempo em que Deus estava em silêncio, mas Deus não está mais. Paulo então está falando dessa revelação. Que revelação é essa? Volto a repetir. É a revelação que nós recebemos do nosso espírito, do Espírito Santo de Deus. Então vem do Espírito para o nosso espírito pelo Espírito. Então é essa revelação que vem sendo pontual que Paulo pede para que a igreja receba. Para que então um espírito de sabedoria e um espírito de revelação? Paulo continua na carta, para que a gente alcance, para que a igreja alcance o pleno, ou seja, o completo conhecimento de quem ele é. Então, preste bem atenção, igreja. Para que nós precisamos do Espírito Santo? Não é só para receber dons, não é só para a gente ouvir Deus e se conectar com Deus, mas é para a gente ter o pleno conhecimento, a plena revelação, a plena sabedoria de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é. Então, Paulo pede que Deus conceda o espírito de sabedoria e de revelação para que a igreja de Éfeso entenda de forma plena, sem ser pela metade, sem ser pouco, de forma plena, quem Deus é, quem Jesus Cristo é. Meu irmão, minha irmã, aí ele continua. Para quê? Aí ele fala também, ele ora para que a igreja receba iluminação nos olhos do seu coração. Para quê? Para quê? Para que receber a iluminação dos olhos do nosso coração? Paulo continua, para a gente saber qual é a esperança do chamado, qual é a riqueza da glória dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder e a eficácia da força do seu poder. Em outras palavras, resumidamente, Paulo está querendo dizer, Pai, eu oro para que eles te conheçam, mas eu também oro, Pai, para que a igreja receba a iluminação, receba a clareza, a totalidade da compreensão de qual é a esperança do chamado que eles têm, qual é a riqueza que eles têm em glória como santos no Senhor, e qual é a suprema grandeza do seu poder, que eles possam conhecer qual é o seu poder, a extensão do seu poder, a profundidade do seu poder, a largura do seu poder. Então Paulo fala assim, e não só isso, eles conhecendo o seu poder, vão ver que esse poder também é eficaz. Então Paulo ora para duas coisas. Primeiro, para o pleno conhecimento dele e para que eles possam saber tudo aquilo que eles têm e o que eles são. Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito que a igreja, já há anos, tem perdido o foco de quem Deus é e de quem cada um de nós somos nele. A igreja perdeu a dimensão do pleno conhecimento de quem é Deus. E talvez a gente fale assim, mas é impossível alcançar isso. Mas a gente não pode parar de querer conhecer essa plenitude de Deus. Paulo mesmo falou na carta de Filipos, capítulo 3, não que ele já tenha alcançado todo o conhecimento de quem Deus é, mas que ele prossegue para este alvo, para ele entender qual é a soberana vocação que ele tem em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a gente não pode negar o ambiente que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, e a gente não tem negado. Ontem mesmo faleceu uma tia minha tia Vânia veio a óbito por causa do Covid. Nós estamos vivendo o luto dela. Faleceu um pai de um discípulo aqui também ontem. Ele está em São Paulo fazendo os trâmites para sepultar o seu pai. Não dá para a gente negar que um caos, um colapso, ele está acontecendo. Mas assim como o pastor Júnior falou naquela pregação sobre fatos terrenos e fatos celestiais, a gente precisa entender que faz parte desses fatos celestiais. Nós sabemos que Deus é poderoso e que o poder dele é eficiente
E não só isso, saber que nele temos uma herança, saber que nele nós temos uma esperança, saber que nele nós temos um chamado. E a gente não pode negligenciar isso. A gente está focando, olhando para as coisas terrenas, focando e olhando para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e estamos perdendo a luz do nosso olhar, estamos perdendo o olhar da nossa luz, que é Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, no verso 22 em diante, que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se seus olhos forem maus, seu corpo estará em trevas, seu corpo será trevas. Essa questão do olhar, ela é muito importante na Bíblia. É muito importante na Bíblia essa questão da onde nós estamos, para onde nós estamos olhando e o que nós estamos fitando e qual é o foco do nosso olhar. Nosso olhar está onde? O que nossos olhos estão contemplando? Então, meu irmão, minha irmã, Paulo ainda continua. Ele diz para que a gente possa saber que Jesus Cristo é ressurreto entre os mortos, está sentado nos lugares celestiais, no verso 20. No verso 21 ele fala que ele não é só o cabeça da igreja, ele é o cabeça de todo o principado, todo o domínio, de toda a potestade. Preste bem atenção, Jesus não é só o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça de todo o principado, domínio e potestade. Ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre toda a enfermidade, toda a pandemia. Ele tem o controle, o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E nós não podemos perder o nosso olhar de vista de Jesus. Não é só cabeça da igreja, não é só cabeça minha e sua, ele é o cabeça de todas as coisas. E Paulo continua, e ele não é só o cabeça, como ele também sujeitou todas essas coisas à igreja. Então, a igreja é o seu corpo, um só com ele, na qual ela não existe sem a cabeça. Ela não existe sem a autoridade, sem o poder do cabeça sobre nós. E ele diz que através da igreja, preste bem atenção, não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Preste bem atenção. Paulo está dizendo que através do corpo, da igreja, ele vai encher todas as coisas. Vai preencher todos os vazios. Vai encher todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que preenche todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, por que nós começamos com esse texto? Declarando a autoridade de Jesus e o reconhecimento de quem ele é, o poder que ele tem e quem nós somos nele. Esse texto aqui ele é vasto, a gente podia ir aqui a noite inteira, mas eu quero falar agora aqui, só que a gente fique em duas coisas. Paulo orou para que a igreja, e essa é a minha oração, receba espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que conheça a plenitude de quem ele é. E depois ele diz para que saiba qual é a esperança do chamado. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós temos um chamado, existe apenas dois chamados. Um chamado específico e um chamado geral. O chamado geral é um chamado para todos, de igual forma. E o chamado específico, ele é aquele pontual, uns para pastores, outros para mestre, outros para apóstolos, evangelistas, profetas. Então, esses são os chamados específicos. Mas toda a igreja, ela tem um chamado. E esse chamado é um chamado, Paulo usa essa expressão, presta bem atenção. Olha só, é um chamado de vocação e de esperança. Não é tempo de nós buscarmos santidade como igreja. É tempo de manifestarmos santidade. Não é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós manifestarmos a Deus. Não é tempo mais a gente se enclausurar num quarto e ficar adorando. Eu não tenho nada contra com quem faz isso, mas é hora da igreja ser relevante. É hora da igreja mostrar que através do chamado de sermos filhos,
através do chamado de sermos corpo. Jesus Cristo quer preencher vazios. Jesus Cristo quer dar resposta. Jesus quer que a igreja seja a resposta. A igreja não pode ser uma igreja covarde. A igreja não pode se acovardar nesse período. A igreja não pode retroceder. A igreja não pode ter medo, porque Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Veja bem, eu não estou pedindo para que você seja uma pessoa imprudente, saia fazendo coisas imprudentes, mas eu estou querendo te pedir que você, com toda a cautela possível, com todo o cuidado possível, manifeste Cristo no seu trabalho, manifeste Cristo na sua casa, manifeste Cristo com seus familiares, manifeste Cristo no seu home office, manifeste Cristo onde você estiver, na escola, no hospital, visitando alguém, que você possa manifestar Cristo. Agora não é hora de nós buscarmos. Veja bem, eu não esperava ser pastor num tempo como esse, e acredito que você também não esperava ser igreja num tempo como esse, mas agora não é hora de nós ficarmos preocupados, angustiados, olhar o caos, mas é hora de nós manifestarmos Cristo. Foi para esse tempo que o Senhor nos preparou, foi para esse tempo que o Senhor te capacitou, não para ficar apático, com medo, não para ficar sem esperança, pelo contrário, a esperança está na vocação do seu chamado, a esperança está em você, porque Cristo em você, ouça bem, em nome de Jesus, Cristo em você, meu irmão, Cristo em você, minha irmã, é a esperança da glória, aleluia, oh, rababaçô, que anarabaxê. Meu irmão, minha irmã, é em você, está em você a resposta para o mundo, está em você o poder de Deus, está em você a graça do Filho, está em você a verdade do Espírito, para que você leve nesse caos a esperança, para que a igreja não seja famosa, a igreja não seja estética, mas que a igreja... A gente está muito preocupado se a igreja vai ter gravação com parede preta, com parede amarela, com parede roxa. Não é uma questão de estética, mas é uma questão de manifestação. Deus está nos chamando para esse tempo, para manifestarmos o Filho, para manifestarmos quem Jesus Cristo é a todas as pessoas à nossa volta. Sabe o que tem acontecido comigo? Tem muitas pessoas me ligando. Muitas pessoas me ligando. Esses dias eu recebi uma ligação do dentista falando que eu tinha desconto se eu fosse lá colocar aparelho odontológico. Aí a mulher começou a querer vender para mim o aparelho odontológico. Comecei a falar de Jesus para ela. Você sabia que Jesus te ama? No WhatsApp. Aí, outro dia entrou em contato comigo um cara que eu nem sei quem é, falou que conseguiu meu telefone no sistema. Sou vendedor da Casas Bahia e estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, a gente vai vender para você por aqui. A loja está fechada, tal. Falei, meu querido, você já sabe quem é Jesus? Comecei a evangelizar. Falar de Jesus, que Jesus ama ele, que Jesus tem um plano de salvação para ele, que Jesus ama a casa dele, ama a família dele, ama ele, e que ele se importa. Comecei a evangelizar ele pelo WhatsApp, porque os tempos, meu irmão, minha irmã, são esses que nós não podemos perder oportunidades. Repito, não é hora de nós buscarmos santidade, é hora de nós manifestarmos santidade, não é hora de nós buscarmos a Deus, é hora de nós manifestarmos e revelarmos Deus. Mas talvez você fale assim, pastor Israel, eu nem sei direito quem Deus é. Por isso que eu oro para que Deus revele quem Ele é para você. E essa revelação não é de alguém que põe a mão na sua cabeça e fala em línguas. Não é de alguém que põe a mão na sua cabeça e revela o teu futuro. Mas é uma revelação que vem de Deus. Direto para o teu espírito. E que faz você ser chacoalhado aí dentro. E faz você se mover diante daquilo que Ele te revelou. Sabe, Mateus 16, tá os discípulos, Jesus pergunta para Pedro, e aí, Pedro? E aí, gente, o que estão falando que eu sou? Ninguém respondeu o que ele queria ouvir, ninguém. Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem isso, outros dizem aquilo. E Jesus, mas gente, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta, e não foi a escola bíblica que ensinou para ele, não foi a sinagoga que ensinou para ele, não foi o templo que ensinou para ele, foi o próprio Espírito que revelou. É dessa revelação que eu estou falando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, meu irmão, minha irmã, não existe melhor professor do que o Espírito Santo. Eu não estou negligenciando que você não tem que estudar, não tem que ler. Pelo contrário, eu estou querendo que você tenha mais um recurso. E qual é o recurso? O próprio Espírito.
A gente fica lendo livros de Timothy Keller, eu amo Timothy Keller, o Price e tantas outras pessoas, Reinhard Ritter. A gente lê, é uma bênção. Mas se nós não tivermos pautado a nossa vida pelo poder do Espírito Santo, se nós não ouvimos o que o céu está dizendo para nós, se nós não ouvimos o que Jesus fala para nós, se nós não ouvimos o que o Espírito está falando para nós, nosso cristianismo aqui, ele está pela metade. E ele precisa então ser preenchido, ele precisa ser cheio. Os nossos vazios, as lacunas do nosso ser precisam ser cheias por Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, eu falei dessa questão de Paulo, porque nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados. E ter os olhos iluminados aqui para Paulo significa ser reflexo de quem tem intimidade. Ou seja, intimidade para ver como Deus vê. Ter os olhos do coração iluminado é o reflexo de uma intimidade. Por quê? Paulo não está falando isso, pastor, no texto, mas Paulo fala isso em outra carta, e é assim como ele vê. Como? Quando nós contemplamos a Cristo como por espelho, nós somos transformados de glória em glória. Contemplar quem? Não é contemplar o coronavírus, não é contemplar a situação atual do Brasil, não é para contemplar a situação financeira que você está passando, não é para contemplar os problemas que você está vivendo, é para contemplar a Cristo. E quando você contempla a Cristo como por espelho, ou seja, quando a gente olha no espelho, a gente só olha a nossa face. Mas é aonde Cristo está, dentro de nós. Contemplamos como por espelho, até que a gente olhe para esse espelho e não veja mais o Israel, não veja mais quem você é. E há Cristo em você. E assim nós somos transformados de glória em glória. Então, ter os olhos iluminados do coração é a gente entender isso. É a gente entender que nós precisamos ser reflexo de alguém, reflexo de Cristo. Para a gente ter a intimidade com Ele a ponto de nós vermos como Ele vê. O próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, vai dizer que a ninguém mais nós temos que ver pela carne, pelo olhar carnal, mas nós temos que ver pelo olhar espiritual. Olha como é importante o nosso olhar nesse tempo. Olha como é importante a gente saber onde estamos colocando a nossa visão, o nosso olhar. Sabe, igreja, em nome de Jesus, eu quero usar aqui uma tipologia eu quero usar. Eu quero usar uma tipologia de um personagem bíblico e eu peço que vocês não me levem a mal por usar esse personagem. Mas é o que eu vi que mais é contrário a tudo que eu falei aqui. Tá? Eu não estou aqui querendo tirar o crédito desse personagem, mas pelo que ele viveu, mostra tudo o oposto do que eu acabei de falar. Eu quero usar esse personagem, essa tipologia bíblica, esse personagem, para ver como que está a nossa vida, para a gente espelhar a nossa vida. Tá? Eu quero falar de João Batista. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 7, verso 28, que os nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Ele foi o cara. Porém, a Bíblia continua, e ninguém continua o versículo quando cita que João Batista foi o maior. Diz que o menor no reino, Jesus fala, o menor no reino é maior do que João Batista. Em outras palavras, Jesus deu uma levantadinha nele, e para ele não ficar muito alto, Jesus puxou ele de novo para baixo. Só que puxou ele para baixo mais do que o chão. Porque Jesus falou que o menor no reino, menor no reino, vai ser maior do que João Batista. Eu sei que é uma coisa óbvia para muita gente, mas o Evangelho de João não foi escrito por João Batista. O Evangelho de João foi escrito por João, o discípulo. Talvez seja óbvio para você, mas talvez para alguém que esteja nos ouvindo aqui, porque eu já ouvi muita besteira sobre João Batista, que a Bíblia não afirma. Mas eu quero aqui, como eu falei, eu não quero denegrir o personagem. Eu quero abrir o entendimento nosso, para que a gente tome cuidado do que pode acontecer comigo e com você. Preste atenção.
João Batista, ele teve tudo que Paulo mencionou aqui. João Batista teve espírito de sabedoria e de revelação. Como assim, pastor Israel? O João Batista teve espírito de sabedoria e de revelação. João Batista teve os olhos do coração dele iluminados na caminhada como um homem de Deus. Como assim? Preste bem atenção. Lá em João capítulo 1, verso 20, olha como ele tinha um espírito de sabedoria. Perguntaram para ele, é você o Messias? É você o Cristo? Ele responde, olha o espírito de sabedoria. Não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. O Cristo tá vindo por aí. Olha como ele tinha espírito de sabedoria. João capítulo 3, verso 30. Importa que Cristo, Jesus Cristo cresça e eu diminua. Olha que espírito de sabedoria que João Batista tinha. Olha que interessante. E olha que revelação também, espírito de revelação que João Batista tinha. Quando Jesus estava indo em direção ao Jordão para ser batizado por João Batista, ele olha e ele teve uma revelação ali. Ele olha para aquele homem vindo, Jesus de Nazaré, e fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Então, quando ele vê a figura de Jesus vindo, Jesus Cristo de Nazaré se aproximando, ele tem uma revelação de quem aquele cara era. Ele fala assim, esse sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tem o conhecimento da plenitude de quem Jesus era. Quando ninguém mais tinha. Ninguém tinha. Mas ele não, ele olha para Jesus vindo e fala, esse sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não só isso. Ai, meu Deus. Quando Jesus é batizado, então, ao contrário do que muitos de nós pensam, ao contrário do que muitos de nós entendem, quando Jesus é batizado, João tem uma revelação que ninguém mais teve. Hoje a gente lê lá que o Espírito Santo desceu como uma pomba, em forma corpórea, como pomba, lá no capítulo 1, verso 33, a gente pensa que todo mundo que estava sendo batizado com João, ou que João estava batizando, viu o que ele viu, não. Mas o texto diz lá em João capítulo 1, verso de número 33, que ele viu, João o Batista, ele viu, ele teve os olhos abertos, ele teve a visão espiritual aberta. E ele viu algo que ninguém mais viu. Para você entender que ele tinha espírito de sabedoria e de revelação. Ele viu o Espírito Santo, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba. Uau! Gente, ninguém mais viu. Ele viu. João Batista era um cara que tinha um espírito de sabedoria e tinha um espírito de revelação. Sabe, meu irmão, minha irmã, ele tinha um espírito de sabedoria tão grande, João Batista, que ele falava assim, olha, eu batizo com água, meu batismo não significa muito, mas está vindo um aí que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista tinha espírito de sabedoria e de revelação. Tá, pastor, mas e aí? O que tem de ruim nisso? Até agora não tem nada de ruim, meu irmão, minha irmã. Porque ele estava dentro do propósito eterno de Deus. E quando a gente está dentro do propósito eterno de Deus, funcionando como Deus quer, ajustado como Deus quer, cada parte fazendo sua parte, cara, a gente vai que vai, e o Espírito Santo não para de dar sabedoria, revelação, entendimento. Mas preste bem atenção. Se você não sabe também, talvez seja óbvio para alguns e para outros não, João Batista não era cristão e nem judeu. Ele era essênio. Essênio era um movimento paralelo ao judaísmo que também era dirigido por homens de Deus, como João Batista, e que pregava o arrependimento, a transformação e as boas obras. E eles não faziam isso em sinagogas, em templos, eles faziam isso em lugares isolados, para as pessoas, para as minorias. E esse movimento estava crescendo muito. João Batista não era cristão. Preste bem atenção.
Mas João Batista começou a se desviar, meu irmão, minha irmã, da esperança, da vocação e do seu chamado. Quando ele começou a se desviar? Quando ele teve a oportunidade de ser o primeiro discípulo de Jesus Cristo. Porque ele foi o primeiro a ter revelação. E ele não quis seguir Jesus. Ele quis continuar batizando. Tem um momento em João que você vai ver que Jesus está no Jordão também batizando pessoas. João continuou fazendo o que ele queria fazer e não seguiu Jesus. Não quis ajudar Jesus, não quis se submeter a Jesus. Ele continuou vivendo o ministério dele, achando que aquilo era o certo. Sendo que ele poderia ser o primeiro discípulo de Jesus de forma espontânea. O primeiro a falar assim, já que esse é o Cordeiro, eu vou seguir ele. E aí ele pega e fala assim, alguns discípulos, ele fala, o Cristo que você falou está batizando ali, João. Ele deixa ele batizar, porque ninguém faz nada que no céu não tenha recebido, que do céu tenha recebido. João teve a oportunidade de ser o primeiro discípulo de Jesus e quis continuar fazendo o que ele queria. Porque talvez ele pensou, e talvez a gente pode pensar, que o chamado dele era só para abrir caminho para Cristo. Não, o chamado dele poderia ser e continuar sendo aquele que caminha com Cristo. Então preste bem atenção, igreja. João então sai do ambiente marginalizado, distante da cidade, os desertos, e vai para o palácio. E a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que ele está ali junto a Herodes. E acontece algo que muitos já conhecem na Bíblia, que Herodias pede a cabeça dele num prato, depois de seduzir Herodes. E aí o que acontece, igreja? A gente sabe, ele é preso. Só que lá em Mateus capítulo 11, os discípulos vão visitar ele na cadeia. Porque além dele não seguir Jesus, ele saiu também da onde Deus tinha colocado ele para atender as pessoas. Nos lugares marginais, nos desertos, nas periferias da vida. E aí ele vai para o palácio, para o conforto do palácio. Vai ser um profeta de palácio. Amiguinho do rei. E aí ele é preso. Porque uma moça seduz o rei, e o rei, caidinho de paixão por ela, faz o que ela quer, manda prender João Batista, seu amigo. E aí os discípulos vão visitá-lo. Mateus capítulo 11. Lá no verso 3, Mateus capítulo 11. Você vai ver João Batista dizendo uma coisa. Meus discípulos, os discípulos de João Batista, meus discípulos, vão lá e perguntam para esse tal de Jesus se ele é mesmo o Cristo ou a gente tem que esperar um outro. Porque olha o estado que eu estou aqui. O Cristo é aquele que vai salvar a gente. Vai lá perguntar para ele se ele é mesmo o Cristo, porque eu não sei não, eu tô para morrer aqui, tô preso. Cadê aquele cara que estava batizando com a gente lá no Jordão, que dizia que era o Cristo? E os discípulos vão lá falar com Jesus. E pasmem, igreja, pasmem. Pasmem. O texto lá atrás também, que os discípulos interrogam João, alguns discípulos do João fala, vai lá seguir ele é o Cristo. Mas ele mesmo não vai. Ele mesmo continua fazendo o que ele quer. Começou a tomar o controle da vida dele. Mas preste bem atenção, os discípulos chegam para Jesus lá em Mateus capítulo 11. No verso 14, a resposta de Jesus é fantástica. Jesus chega para eles assim, peraí. João está perguntando isso mesmo? Depois de ter falado e visto o que ele viu e falado o que ele falou, ele está perguntando se eu mesmo sou o Cristo. Ele está em dúvida ainda. Ele está em dúvida do espírito de sabedoria que ele recebeu, da revelação que ele recebeu. Ele está em dúvida, é isso mesmo? Aí o discípulo mandou vir perguntar. E a resposta de Jesus é fantástica. No verso 14 de Mateus 11, Jesus diz para eles assim, então faz o seguinte, olha, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão ouvindo? Provavelmente os discípulos chegaram no momento que Jesus estava mostrando e revelando o seu poder e a sua autoridade. Porque a resposta de Jesus é, o que vocês estão vendo e ouvindo?
Olha só o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos estão vendo. Os coxos estão andando. Os leprosos estão sendo purificados. Os surdos estão ouvindo. Os mortos estão ressuscitando. E aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. É isso que vocês estão vendo? É isso que vocês estão ouvindo? Sim, então vai lá e vai dizer para ele. Sabe, meu irmão, e aqui é o ápice da nossa mensagem, da mensagem de Cristo. A mensagem que carregamos para esse mundo. O mundo está vendo pessoas cegas, o mundo está vendo pessoas leprosas, o mundo está vendo pessoas paralíticas, o mundo está vendo aquilo que eles querem enxergar, o colapso financeiro, o Covid. Mas em contrapartida a essas coisas que estão ruins, que estão difíceis, em contrapartida a esse cenário maldito que a gente está vendo, que faz a gente chorar, ficar triste, abatido, deprimido, Jesus ainda é o mesmo. Jesus ainda é o mesmo. Ele é o mesmo que está dando vista a cegos. Ele é o mesmo que está purificando leprosos. Ele é o mesmo que está fazendo os surdos ouvirem. Ele é o mesmo que está fazendo os coxos andarem. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, verso 8. Meu irmão, para onde nós estamos olhando? Será que no nosso coração, como igreja, estamos perguntando, será que Jesus Cristo é isso tudo mesmo? Será que Deus se esqueceu de mim? Aonde está Deus? Olha o tanto de morte, olha o tanto de gente morrendo, olha essa pandemia do inferno. Aonde está Deus? Será que Ele é o Cristo mesmo? A pergunta é a mesma, igreja, mas a resposta pode ser diferente. A minha, a sua resposta pode ser diferente. Para onde você está olhando? Você está contemplando o que Cristo está fazendo, o que o caos está fazendo, o que o inferno está fazendo? Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida para que você contemple o que Cristo está fazendo. Anteontem eu abri um aplicativo e o Instagram, e o pastor Rodrigo Soeiro colocou lá, da Pleno News lá, que no Brasil mais de 10 milhões de pessoas foram restaurados, curados da Covid. Em contrapartida, tem muita gente morrendo? Tem, milhões, mas também tem muita gente que está se recuperando. Tem muita gente que está sendo curada. Tem pessoas que estão recebendo milagres. Não é da proporção que a gente queria, não é da forma que a gente quer, mas quem diz que tem que ser da forma que a gente quer? Quem diz que tem que ser da proporção que a gente quer? Deus ainda é o mesmo, Ele ainda está fazendo. Nós precisamos contemplar o que Deus está fazendo na nação. Nós precisamos contemplar o que o Espírito Santo está fazendo através da igreja. Pessoas estão voltando a aceitar o Senhor Jesus Cristo. Pessoas estão voltando para os caminhos do Senhor. Pessoas estão com medo da morte, voltando para Jesus, que é a vida. Nós precisamos contemplar o que Cristo está fazendo. Nós precisamos olhar e ouvir o que Deus está fazendo. Aleluia. Não podemos deixar o desespero tomar conta do nosso coração. Não podemos! Não podemos! Meu Deus! O que é que nós temos ouvido, igreja? O que é que você tem ouvido, igreja? O que é que você está vendo? O que seus olhos estão contemplando? Só miséria, desgraça. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração. Não duvide de quem Jesus Cristo é. Não duvide da igreja. Sabe por que a gente espera muito da igreja? Porque a gente espera pouco de Cristo. E a igreja às vezes pode nos frustrar. Mas Jesus não nos frustra, não nos desaponta. E nós temos que contemplar a Ele para que a gente possa ser transformado. Só que Jesus não parou de dizer isso. Não parou de dizer isso. No capítulo 11, no verso 16, Jesus olha para os discípulos de João Batista e fala para ele assim, olha, diz para ele também que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. Mais do que feliz.
é aquele que não vê em mim escândalo. Mais do que feliz é aquele que não vê e não acha em mim escândalo. Meu irmão, minha irmã, não duvide do poder que Deus tem. E nós voltamos lá para Paulo. Para que a gente saiba qual é a suprema grandeza do seu poder com os que cremos. E segundo, a eficácia da força do seu poder. O poder de Deus é grande e a eficácia do poder de Deus é enorme. Não duvide de quem Deus é, não duvide de quem Cristo é. Igreja, não tenha dúvida do teu Redentor. O teu Redentor vive. O teu Redentor ele é tão poderoso que ele disse algo que a gente não pode se esquecer. Que aquele que crê em mim, ainda que o coronavírus derrube o teu corpo, você vai viver de novo. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Paulo disse outra coisa em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 15. Se a gente espera em Cristo Jesus só nessa vida, nós somos os mais infelizes homens da terra. Porque nós temos que esperar em Cristo também no pós-vida. Ah, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, Igreja do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que Deus derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de quem Ele é. Sabe, igreja, Mateus capítulo 11 não foi escrito para a igreja. Mateus capítulo 11 foi escrito para João Batista. Porque João Batista se desviou, perdeu a sua cabeça. E o meu desafio aqui é que o Espírito Santo não faça você, no meio desse caos, no meio dessa luta, perder a sua cabeça. E não tirar os teus olhos daquele que vive. Jesus Cristo não veio só salvar a gente do inferno. Jesus Cristo não veio só nos dar uma vida abundante aqui nessa terra. Jesus Cristo, ele veio vencer a morte. Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo. Ele é tão cabeça que ele tem a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou aquele que morreu, diz o Senhor Jesus Cristo, mas ressuscitei. E eu tenho na palma das minhas mãos a chave do inferno e a chave da morte. Ninguém vai para lá sem que ele queira, sem que ele permita. Ninguém é tomado pela morte sem ser julgado pela vida. Irmão, não perca a sua cabeça, não se desespere. Se desespere, irmão. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não se desespere. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor, ele vive. E porque ele vive, a gente pode crer no amanhã, a gente pode ter esperança. Meu Deus. Igreja, não esmoreça a sua fé. Não abandone o teu Salvador. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ah, não temas. Não tema nada que possa tocar o teu corpo físico.
Não temas, igreja. A igreja do Senhor Jesus, não temas. Não temas, igreja. Oh, Ramabas, Aranas, Ramas, Ramas. Meu Deus, meu Deus. Ah, Espírito Santo. Ah, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, e que densas trevas serão. Vamos olhar para o caos sem perder a esperança. Vamos olhar para a cruz que existe no final do túnel. Vamos olhar por meio de tanta coisa ruim acontecendo, os poderosos feitos das mãos do Senhor. Vamos olhar para aquele que vive, para aquele que venceu. Então, meus irmãos, eu finalizo dizendo isso. O Senhor Jesus fez algo com a igreja. Ele colocou a igreja numa posição que a gente não pode sair mais dela. Ele nos colocou assentado com Ele nos lugares celestiais. Não saia de lá, meu irmão. Não se tire. Não se tire da onde Jesus te colocou. Não faça como João Batista, que saiu dos lugares marginais, dos desertos da vida. Sabe-se fazer o que no palácio? Talvez você que está me ouvindo está passando por muitas lutas, muitas dificuldades. Não saia da onde Deus te colocou nele. Não saia. Olhe para Ele. Olhe para Ele e você será iluminado. Olhe para Cristo e você será iluminado. Não espere de Cristo só nessa vida. Se você esperar de Cristo só nessa vida passageira, você será o mais infeliz dos seres humanos, do ser humano. Olhe para Cristo. Você vai ser transformado de fé em fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, obrigado. Eu quero orar com você. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Obrigado pela oportunidade que o Espírito Santo te leve a altos níveis de revelação. Meu irmão, o céu não precisa se abrir. O céu está aberto desde o batismo de Jesus e nunca mais fechou. Pastor, o céu está de bronze. Não está de bronze, irmão. O céu está aberto. O céu está aberto. Jesus abriu o céu no batismo dele. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o céu fechou. Não. A Bíblia, pelo contrário, comprova que o céu continua aberto quando Estevão está sendo apedrejado, quando Estevão está sendo ali sacrificados, ele olha para os céus continuam abertos. E a Bíblia continua dizendo que o céu não fechou, os céus ainda estão abertos. Deus ainda é o mesmo, Jesus ainda é o mesmo. Não importa o que aconteça com você, Deus está no controle.
Deus se importa com você. E os planos de Deus não vão se frustrar sobre a tua vida. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Deus, pela Igreja Metodista de São Roque, cada pessoa dessa igreja, dessa casa paterna. Oramos, meu Deus, para que o Senhor, ó Pai, com teu poder, manifeste espírito de sabedoria e de revelação. Que o teu amor, Senhor, que a tua vida de amor lance fora todo o medo que esse irmão, essa irmã está sentindo nesse tempo de caos e gere esperança. Pai, não importa se esse vírus é mortal, o Senhor é imortal e nada se compara a ti. Pai, não há nada, Senhor, nada, nem nesse mundo, nem no mundo por vir, que pode nos afastar do seu amor. Não há poderes, não há principados, não há potestade, não há alturas, não há anjos, não há demônios que possam nos separar do teu amor que está em nós, em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, coloca os nossos olhos para contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. E como o próprio evangelista João, o apóstolo João, disse, que possamos, ó Pai, o que vemos e ouvimos, passar adiante, Pai, porque diz respeito ao verbo da vida. O que vemos, o que vimos, o que apalpamos, não diz respeito a nós, às nossas estruturas humanas, mas diz respeito a Cristo. E a Ele manifestamos, ó Pai, no nosso corpo físico, para que pela multiforme graça, através da igreja, através de mim, de cada irmão, o Senhor seja conhecido, Pai. Pai, só existe uma coisa, Pai, mais forte do que conhecer o Senhor. É fazer o Senhor conhecido. Nos ajude nesse tempo a não nos calar. Nos ajude nesse tempo a não nos acovardar. A sermos a igreja no tempo do caos. Uma igreja relevante, uma igreja viva. Uma igreja atuante. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, gente. Pastor Júnior. Meu Pai. Oh, meu Deus. Que forte, hein, pastor? Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus. Onicayera banana cerca e chore manana cerebas. Anoki armanaki baba foki sini nene shere akadas. Rona na ki deba kun ki adada show sekais. Hare kan yakaya samama ki du tete shesas. Anona ki amanama shoge ne serebanenge kakamuni neshas. Harakia namas ekenemashikaresis. Hanaki mu ke mamame she desti de ki aramanamas ekaniasas. Rona ki anamaneki ashikas. É tempo da noiva adornada, se levantar e e colocar o fogo na sua candeia, porque eis que vem o recaia na maixobia, se necaia nesarás. Eu que tenho domínio, recaia, sai, seremaches.
Nada recaia rabassóbia sais. Passa despercebido dos meus olhos, Ayarakaramanas. Rumia Shashe Kandayaramanase Sere Kandayaramanayasas. Eis que tenho dito dos quatro cantos, Xerecaia Ramais. Eis que venho, Recaia Ramanais, Serecais. Não estás só, como tens pensado, diz o Senhor, Recaia Ramanaias, Xerebas. Tem enviado o meu Espírito sobre a minha igreja, mas estáis tão preocupados com coisas, que não tem percebido minha presença, serei. A dor e o tormento tem sido a cabeceira da tua cama, enquanto eu tenho pego na tua mão, tu tens batido, Ricais. Tu tens se afastado, Recaia Ramanachou, minha caia, cada mais. Deixou, Ricai, só, Ricais. Ei, Ricai, mani, minha mão, e a mamãe, só me achai. Assim como coloquei no coração do meu servo, Riacaramais. É tempo de sair, Ricais. É tempo de mostrar o fogo do meu espírito. Tenho dado provas do meu cuidado, Ricaiamais, sob a chance. É tempo de revelar, Ricaia, sai. O Espírito que tenho derramado sobre vós, diz o Senhor, Ricais. Oh, meu Senhor amado, oh Pai. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Paizinho, tu és santo. Santo. Tu és santo, Senhor. Obrigado, meu Pai. Jesus. Jesus. E mesmo assim não desistes de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Espero que você tenha aí no seu lar também sido tomado por essa presença doce, santa do Senhor sobre a sua vida. O cuidado de Deus se renova nessa noite sobre a tua casa. O cuidado de Deus é sobre você o tempo inteiro. Eu sei que os tempos são difíceis, eu sei das dificuldades, mas esse não é tempo de nos esquecermos
daquele que vimos, que ouvimos e que apalpamos. Porque se você não teve uma experiência com Jesus, então esse é o momento de você ter. Mas se você já teve uma experiência com Jesus e tem estado preocupado, tem estado com medo, e o medo tem tomado conta do teu coração, o Senhor me disse, eu vi pessoas deitadas e numa posição que era uma posição muito incômoda, e o Espírito disse ao meu coração que a dor, o medo, a angústia de muitas pessoas tem feito da sua cama, do seu leito, do seu descanso, tem levado essas coisas, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. E eu via o Senhor segurando nas mãos, eu vi o Senhor segurando em mãos que estavam preocupadas. Se você tem deixado com que a dor, o sofrimento tome conta do teu pensamento, o Senhor tem te renovado toda noite. Quando você pega no sono, o Senhor tem pego na sua mão. E eu via durante o dia o Senhor pegando e as pessoas batendo como se fosse criança que queria correr. E o Espírito disse a mim que durante o dia Ele quer nos guiar, também permanecer conosco, e como se fôssemos crianças correndo para distante dEle. Queremos levar nossa vida do nosso jeito, e nós precisamos levar a nossa vida do jeito de Jesus. Do jeito de Jesus. Não é tempo. Eu tenho sentido isso, pastor Israel, que este tempo é tempo de manifestarmos. Amém. Passamos uma vida inteira dentro das nossas igrejas. Passamos uma vida inteira esperando por oportunidades para que pudéssemos falar da graça, do amor, e está aí a oportunidade diante de nós agora. E se de repente a gente não precisa ser irresponsável, né? Mas precisamos dar voz ao Espírito, o que o Espírito quer que a gente faça, o que o Espírito está clamando para você fazer. Nesses dias é impressionante, né? O que eu tenho recebido de sugestões para eu fazer coisas. Vai fazer você, meu irmão. Deus está falando com você. Para de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da sua. Eita Deus. Se o Espírito Santo está pedindo para você fazer, vai lá e faz. Deixa o Senhor te usar em nome de Jesus. Deixa o Espírito te usar. Ah, pastor, bem que o senhor podia fazer isso, podia fazer aquilo. Meu Jesus, é o Espírito falando, mas ele está falando diretamente com a gente não está conseguindo entender. A gente não está conseguindo entender. Oh, meu Pai, obrigado por sua visita, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Se você sentiu essa presença doce aí na sua casa, coloca um amém aí no chat, compartilha com a gente, para que também sejamos edificados. O pastor Israel estava pregando e eu estava aqui procurando os textos e fazendo as faixas aqui para vocês. E eu estava pensando aqui comigo, Senhor, imagino como é que deve estar naquele quarto agora a tua presença, queimando o coração do meu irmão. Amém. Ai, meu Deus. É forte, varão. E aí, a hora que eu a hora que eu começar a falar aqui, o Espírito Santo tome-lhe. Sentiu? Foi assim, pastor Felipe? Forte, também? É forte, varão. Se Deus é demais. Onipresença, aleluia. Muita coisa. Tem muita gente que até já comenta, né, com a gente. Ah, mas eu não consigo sentir a presença de Deus numa live. Eu não consigo sentir a presença de Deus em casa. Gente, entende uma coisa. Jesus ele já ensina pra gente. Entra no teu quarto, fecha a porta. É no secreto. O pastor Eduardo estava falando aqui agora. Deus está falando com muita gente, só que o povo não tá entendendo. Alguns estão fingindo que não estão ouvindo. Alguns não conhecem a voz de Deus, porque não passa tempo com Ele. Deus está dando uma oportunidade para nós muito rica da gente conhecer Ele cada vez mais e mais e mais.
Mais e mais e mais. Pastor Israel falou isso sobre isso hoje. Gente, os nossos olhos só vão brilhar se a gente tiver a luz de Cristo. Só se tiver a luz de Cristo. Só se Jesus for a cabeça. Porque se Jesus não for a cabeça, se nós somos o corpo e Jesus não é a cabeça, a gente é um corpo sem cabeça, gente. E o corpo sem cabeça não anda, não vive, é morto. É morto. Se você está na sua casa, você não sentiu a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, não é porque a presença de Deus não estava aí, não. É porque você não sentiu. É porque você não deu lugar. É porque você não se colocou sensível àquilo que Deus estava falando. Então, nós aqui queremos ser como o sumo sacerdote, Samuel. Quando Deus falar com você, diz assim, eis-me aqui. Amém. Quando Deus falar com você, diz, eis-me aqui. E não é para você começar a sair rodando, não. Você vai rodar se o Espírito quiser que você rode. Fala, eis-me aqui. Eu estou te ouvindo, Senhor. O que você quer? E nem terceiriza, né? E nem terceiriza. Nem terceiriza, irmão. Nem terceiriza. É o que o pastor Eduardo falou. Se Deus está falando contigo, não pensa que é para outra pessoa, não. Deus está falando com você. Olha o tempo que Deus está nos dando. Pastora Laura já falou. Pastor Eduardo já falou. Eu já falei. Deus está enviando outros pastores para falar de novo a mesma coisa. E pastores, vocês conseguem perceber isso? Deus está falando a mesma coisa. Está falando nada novo. Ele está falando a mesma coisa durante meses. Durante meses. Durante meses. Ele tem algo para falar aos nossos corações, algo para transformar através das nossas vidas. Só que está todo mundo pensando, não é comigo, é com outra pessoa. Deus vai levantar outra? Não. A geração que Deus quer levantar é essa, porque essa é a geração que nós estamos inseridos. Não é dos nossos filhos, nem dos nossos netos, não. É da gente. Se você está vivo, se você está respirando, se você está com todas as suas capacidades mentais, físicas, podendo ser um instrumento do Evangelho, um instrumento da luz de Deus, então é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Ele está falando hoje de novo. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Vontade de permanecer aqui. 21h31. Não tenho nem vontade de encerrar. Não vamos ficar na tenda, não. Vamos descer para a realidade. Cadê o Stanley? Cadê o Stanley? Não vamos montar as tendas, não. Vamos descer para a realidade. Eu acho que o Stanley está caído no chão lá. Eu também. Eu acho que o Espírito catou ele. Eu acho. Perdido no chão. Eu estou achando isso. Eu acho. Caiu a internet para ele ficar caído lá. Ele caiu no manto. Se eu conheço o Stanley, ele está no manto lá. Graças a Deus, aleluia. É forte, mãe, é forte, é muito forte demais. Meu Deus, meu Deus. Carol, a presença do Espírito Santo que enche o teu lar cada vez mais. Aleluia. E que ele continue enchendo sua vida, sua casa, sua família. Todos nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Pastor Felipe, eu sei que nós temos muitos pedidos de oração, mas eu sinto no meu coração que o Senhor tem algo especial para falar conosco nessa noite, né? E que nós possamos olhar a nossa lista, se você não faz parte da lista de oração, de intercessão que nós temos aqui, então você passa o teu nome para o Stanley e deixa o Stanley compartilhar aí com você a sua lista, a lista de oração, para que você se mantenha atualizado aí dos nossos motivos. Temos motivos para glorificar também. Eu quero fazer isso, pastor Israel. Quero glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Aretusa, que nós já falamos, está aqui com a gente agora. Se eu conheço a Ari também, ela se está sentadinha lá no sofazinho dela agora, tenho certeza que o fogo abrasou o coração dela lá. E temos palavra sobre a vida da Aretusa também, que eu já declarei sobre ela, espero que ela tome posse e depois ela comece a testemunhar e vivenciar isso. Falamos sobre isso também, viu, pastor Israel? Então,
nós cremos que Deus tem levantado um povo também. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Nelson. Já fizemos isso domingo. Nersão, que bom. E era angustiante ouvir o Nelson, e nós sabemos que o Nelson dá um amém bem forte assim, né? E ele não conseguir respirar, para nós foi um tempo de muita tristeza, né? Estamos com o nosso irmão também, Geraldo, que está se recuperando, eu creio que a cura está sobre ele também. A Adélia, conversei com ela, mas olha, que recuperação da Adélia, louvado seja Deus, sobre a vida do Celso, sobre a vida da Ellen, dos meninos, em nome de Jesus, eu creio que a cura está sobre vocês e já glorifico ao Senhor também. Nossa irmã Márcia Inácio, louvado seja Deus por tua vida também, por tua recuperação, viu, querida? Glória a Deus, porque o Senhor tem renovado as nossas vidas, tem renovado nossa igreja, tem nos dado força para continuarmos. Neste tempo, igreja, aprenda o sacrifício de louvor que é agradável a Deus. Sacrifício de louvor. É agradecer em meio às dificuldades, crendo que a provisão do Senhor já é sobre você. Toma posse da palavra de Deus sobre a sua vida e glorifique ao Senhor. Adore ao Senhor. Em meio às dificuldades, vamos adorar ao Senhor. Vamos glorificar ao Senhor. E vamos continuar sensíveis à voz do Espírito, refletindo Jesus Cristo por onde formos. Amém? A irmã Arituza está deixando aí um recado, um abraço. Meu braço direito, meu braço direito ainda ruim, não consigo escrever muita coisa, mas eu sei que você está grata aí, ó. Mas sou grata a vocês, Igreja de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu quero incentivar você durante essa semana. Você recebeu o link. Por mais que a reunião já aconteceu, entenda que a nossa reunião, ela permanece no YouTube, no nosso canal. Então, partilha do link. Fala para que as pessoas recebam essa palavra, sejam impactadas por ela, assim como nós fomos. Não podemos guardar essas coisas para a gente. Do mesmo jeito que o Senhor te tocou aí no seu lar, Ele pode tocar uma pessoa que precisa receber essa palavra. Em tempos de compartilhamento de tantas coisas que não edificam. Seja um evangelista digital, missionário digital. Aleluia. E você falou no começo, né? Sobre estarmos virtuais não significa... que não é real. O virtual não significa que não é real. Né? Exatamente. O virtual é tão real quanto o presencial. E a maior prova foi isso que nós vivenciamos aqui hoje. Amém? Pastor Phil, ministra para nós essa última oração e creia que a provisão do Senhor está sobre você. Ele tem todo o poder. Todo o poder pertence a Ele. E por mais que o pastor Israel tenha personificado, personalizado, tenha deixado essa palavra mais individual para cada um de nós, é importante nós entendermos que é o Cristo em nós a esperança da glória. Quando todos nós fazemos o que o Espírito quer que a gente faça, então a manifestação da Igreja de Cristo se estabelece e o reino do Senhor se estabelece. Amém? E aí, por final, pastor... Porque não somos igreja sozinhos, né, pastorzão? É isso aí, pastor. A gente não é igreja sozinho, né? E aí, pastor Fio faz essa oração final e depois, pastor Israel impetra a bênção. Na verdade, assim, nos faz recordarmos da bênção do Senhor que já está sobre nós. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, como nós somos gratos, Pai, por participar dessa vida tão preciosa que o Senhor tem para nós. Participar, sim, Senhor Deus, porque não estamos, Senhor Deus, inertes, parados, estamos vivendo, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor Deus, como nós somos gratos por cada nome que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer
e interceder, Pai. Somos gratos por essas vidas, Senhor, porque sabemos que no momento que chega a nós, no momento, Senhor Deus, que nós temos a oportunidade de orar por eles, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já está agindo, Pai amado. E nós somos gratos pelo seu cuidado. Clamamos para que o Senhor traga, Senhor Deus, paz e discernimento a cada coração, Pai, em nome de Jesus. Pai, hoje como fomos ministrados com a Tua palavra, como fomos alimentados, Senhor Deus, com o Teu pão através da vida do pastor Israel, Senhor Deus, ser com ele, com a sua casa, com o seu ministério, Pai, em nome de Jesus. E cada um de nós que recebeu, Senhor Deus, esse pão do céu, Pai amado, em nome de Jesus, que não sejamos mais os mesmos, Pai amado. Que tudo aquilo que antes nos impedia, antes nos aprisionava, Senhor Deus, que antes não nos dava, Senhor Deus, a oportunidade de caminhar, antes tirava de nós, Senhor Deus, até a força de continuar a caminhar, Senhor Deus, que em nome de Jesus agora possamos ser, Senhor Deus, testemunhas vivas do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder, Pai amado. Agora a gente se despede. Nos despedimos uns dos outros, Pai amado, mas certos que estamos unidos em Ti. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Deus, oportunidade, Senhor Deus, para colocar em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que recebemos de Ti, para colocar em prática essa vida em abundância que temos, Senhor Deus, temos recebido da Tua bondosa mão, Senhor Deus, do Seu bondoso coração, em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor Deus, a Tua luz brilhando, Pai amado, na nossa geração, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. E que o amor que é o Pai, a graça que é o Filho, nosso irmão mais velho, aquele que abriu mão de ser unigênito para ser o primogênito, e a doce consolação, sabedoria e revelação do Espírito Santo, seja sobre nós desse tempo, para que não venhamos a tirar os nossos olhos da graça, do amor, da comunhão, e nem perder a nossa cabeça nesses tempos de calamidade, hoje e para todos sempre. Amém, 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 e amém, e amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Pastora Laura está com a gente. Lu Fiorini. Oh, querida, saudade de você, viu? Que a graça do Senhor continue te sustentando, te fortalecendo, viu? Saudades. Beijo em todos os irmãos e irmãs aí da Igreja Metodista em Campo Belo. Se você, meu irmão, minha irmã, que chegou agora, e a hora que você entrou, você já estava, nós já estávamos caminhando para o final da nossa reunião de oração, quero incentivar você a voltar e assistir a palavra, Sim. Ouvir aquilo que o Espírito nos entregou como igreja, para que estivéssemos, então, fortalecidos a partir dessa palavra, para receber, fomos alimentados aqui. Eu não jantei, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Eu estou cheio aqui, varão. Nós estamos em jejum. Plenos. Em jejum de 40 dias, fazendo junto com a nossa região, e olha, meu Jesus amado, eu estou cheio, estou pleno aqui do Senhor, do Espírito de Deus, então quero dizer... Ele é aquele que preenche tudo, aleluia! Literalmente, que o amor seja com você, com a sua casa, durante todos os dias desta semana e da sua vida, amém? Ô Júnior, rapidinho, só lembrar aqui aos irmãos que eu lancei um livro aqui, ó, O Novo em Tudo. É isso aí. Está disponível no meu site, nosso site aí, geraçãodepoder.com.br. É um livro que é uma ferramenta para poder ministrar a graça de Cristo sobre a tua vida. Geraçãodepoder.com.br. Geracal, então, né? Isso, Geracão. É www.geracal.poder.com.br. Tá aí, ó. É um instrumento que a gente tem fornecido aí para a igreja nesse tempo. Isso. Tá aí na tela. Obrigado, gente. Obrigado. Eu tenho indicado seu livro para pastores, viu, pastor Israel?
Sim, o pastor Mauro, ele veio comprar o livro aqui comigo, falou que foi uma indicação sua. Pastor Mauro Salmeron. 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 Eu falo que ele é salada temperada. Peraí que tem alguém que tem que dar um alô aqui, Júnior. Não quer mais não. Não quer mais? Então, Peraí. tá bom. Ela falou que não quer mais não. Fala para ela. A gente encerra aqui e depois ela dá um salve aqui só pra gente, então, tá bom. Tá bom, Deus te abençoe e te guarde. Excelente semana, meus irmãos. Beijo forte no coração. Deus é contigo hoje e sempre. Amém. Beijo, tchau.